Vamos aprender agora a declarar variáveis em C++. Variável, vocês podem entender como um recurso para nós nomearmos e armazenarmos um valor dentro do nosso programa. Então, sempre o nosso programa vai trabalhar com variáveis e nós precisamos definir nome para essa variável para o nosso código ficar mais fácil de ser lido, e também esse mesmo nome da variável é utilizado pelo microcontrolador para executar as operações informadas por nós. Então, vamos lá. O primeiro tipo de variável que nós veremos são as variáveis do tipo inteiro. Para eu declarar uma variável do tipo inteiro, eu faço int, um nome da variável, e eu posso já definir um valor para ela. Então, o que eu fiz? Eu estou falando que eu tenho uma variável do tipo inteiro. Essa variável chama nome underline variável e ela vai iniciar com o valor 0. Eu poderia fazer dessa forma, onde que eu não vou especificar um valor para ela. Mas é sempre recomendável já iniciar com um valor para evitarmos erros no nosso código. A variável int no Arduino Uno, ou especificamente a variável int nos Arduinos que tem microcontrolador ATmega, essa variável é de 16 bits. Significa que ele vai guardar número de menos 32.768 a 32.768. Então, essa nome variável ela só pode armazenar números de menos 32.768 a 32.768. Se a minha variável nunca vai existir números negativos, eu posso usar unsigned int. Eu vou falar aqui variável 2 igual a 0. Então, significa que essa variável ela é um inteiro, só que ela não terá números negativos. Então, significa que ela vai iniciar em 0 e vai até 65.535. Eu posso ter algumas situações em que eu tenho uma variável inteira, só que ela não vai mudar ao longo do meu programa. Estas variáveis aqui que eu declarei, eu iniciei ela como 0, mas ao longo do programa, com certeza, esse valor dela vai ser mudado. Se eu tenho uma variável que não muda ao longo do programa, eu posso definir ela como const int. Então, uma const int, vou colocar aqui, eu vou chamar ela de variável fixa. Eu preciso, né, já definir o valor dela, visto que ela é fixa. Por exemplo, vai ser 13. Então, esta variável fixa definida como const int, ela sempre terá o valor 13 ao longo do código. E eu não consigo posteriormente alterar esse valor, porque eu falei que ela é uma constante. Uma outra forma de definir uma variável constante aqui no C++ é usando o recurso define. Eu posso fazer define variável fixa 13. Nessa sintaxe aqui, eu não tenho o igual e eu não tenho
ponto e vírgula no final. Então, isso que seria variáveis inteiras. Eu comentei aqui, né, que int é 16 bits, então eu tenho essa limitação aqui quanto a números. Se eu vou trabalhar no meu código com números grandes, sejam positivos ou negativos, eu posso declarar uma variável como long. Aí vai ser uma variável longa. Igual, eu também posso iniciar como 0 e ela será de 32 bits. Significa que ela vai de menos 2 milhões e alguma coisa até 2 milhões e alguma coisa. Eu não vou falar esse número aqui, depois vocês podem aí consultar na internet, né, qual que seria o tamanho exato de uma variável 32 bits. E eu posso ter a unsigned long, variável longa positiva. Também vou definir ela como 0 e ela irá de 0 até 4 milhões. Então, isso seria uma forma de eu armazenar variáveis longas. Então, aqui, né, vocês já observam que microcontroladores ele tem uma limitação, como o Arduino, pelo menos o ATmega 328P, ele é 8 bits, né, ele tem uma limitação quanto ao tamanho da variável que ele consegue armazenar. Para nós armazenarmos números maiores que 4 milhões, nós deveríamos usar algum artifício para conseguir armazenar esse número. Por exemplo, dividir esse número em duas variáveis, guardar uma parte do número em uma variável e o restante em uma outra variável. Vamos agora apresentar a declaração de variáveis que podem ser números decimais. Para isso, eu vou usar o recurso, eu vou declarar uma variável como float. Então, float, vamos supor que eu quero declarar o número π. Então, eu vou falar que float π é igual a 3.141519. Então, isso aqui é uma variável decimal. Em Arduino, float e double têm a mesma precisão. Então, aqui vamos trabalhar sempre como float. Se eu quero, então, guardar números inteiros, eu uso int long, ou unsigned int, ou unsigned long. Se eu quero guardar números decimais, eu vou usar float. Esta é a faixa de valores que eu consigo armazenar em número decimal usando float. Menos 3.4, 10 elevado a 38, até 3.4 elevado a vezes 10 elevado a 38. Observe que é um número muito grande. Vamos agora declarar variável booleana. Variável booleana, nós vamos utilizar a sintaxe bool. Bool, eu vou ter aqui uma variável booleana. Uma variável booleana, ela pode ser true ou ela pode ser false. True seria, né, representando aí um verdadeiro. False seria representando o falso ou o número zero. Então, eu posso ter true ou eu posso ter
bool, por exemplo, aprovado, igual a false. Então ela sempre vai guardar verdadeiro ou falso, por isso que é uma variável booleana. Vamos agora ver variáveis para nós armazenarmos texto. Se eu quero armazenar apenas uma letra ou um símbolo, eu vou usar char. Char, por exemplo, letra, é igual. Para mim, como eu estou trabalhando como texto, eu uso aspas. Posso usar aspas simples ou aspas duplas. Então, eu tenho aqui, eu declarei uma variável do tipo char, ela vai ter o nome letra e ela vai receber a letra A. Eu poderia char dígito e poderia falar que ela tem, que vai ser o dígito 1. Então, se eu falei isso aqui, eu vou ter o dígito 1 como um texto. Não vai ser o número 1 como uma variável inteira. Então, significa que eu não vou conseguir fazer operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, com caracteres, com variáveis do tipo char. E se eu tenho algum texto com mais de um caractere, eu vou usar string com S maiúsculo. No C++ também existe string com S minúsculo, que a interpretação é um pouco diferente. Então, string letra maiúscula, disciplina, por exemplo, é igual eng 733. E aqui eu posso colocar inclusive um espaço. Então eu tenho um texto, uma string, eng733 é o valor dela, o nome dela será disciplina. Eu deveria ter falado isto no início, mas nunca é tarde, né, para nós apresentarmos informação. Vocês devem tomar muito cuidado na declaração de variáveis. Na verdade, vocês devem tomar cuidado no nome que vocês definem para uma variável. Sempre é recomendado não utilizar acentos, porque essas linguagens de programação elas foram desenvolvidas baseadas na língua inglesa, e na língua inglesa nós não temos os acentos, né, como nós temos em português. Então, nunca usem acento em um nome de uma variável e nunca usem, por exemplo, disciplina UFV. Nunca façam dessa forma, com um espaço aqui nesse nome da variável, porque dependendo da linguagem de programação e do compilador, pode ocorrer algum erro. Então, sempre usem ou junto, ou vocês podem usar um underline para fazer a separação. Também não é adequado, inclusive algumas linguagens de programação não aceitam, você usar caracteres especiais, como arroba, i comercial, %, porque isso são símbolos que têm já algumas funções específicas dentro daquela linguagem de programação. Então você pode gerar uma confusão para o microcontrolador que vai executar esse código. Então sempre é bom não usar acentos, não usar espaços, não usar caracteres especiais. Vocês podem usar números desde que esse número seja no final do nome da sua variável. Algumas linguagens de programação, por exemplo, não aceitam nome de variáveis que sejam simplesmente um número. Então, algumas linguagens de programação não aceitaria eu falar que essa string terá o nome 22222. Se eu fizesse variável 222, essa linguagem de programação iria aceitar esse nome sem nenhum problema. Então, alguns cuidados que vocês devem ter em linguagem de programação. Vimos até agora variáveis inteiras,
variáveis decimais, variáveis booleanas e variáveis que são texto, seja um único caractere ou vários caracteres. Sabendo declarar esses 4 tipos de variáveis, vocês conseguem desenvolver uma infinidade de programas de computador, aqui em linguagem C++. Vamos agora aprender a declarar vetores em C++. Eu vou definir aqui um vetor de números inteiros. Ele vai ter o número notas. Um vetor seria, um conjunto, uma combinação de vários números, como se eu agrupasse várias variáveis em um único pacote, em uma única caixa. Então, a meu vetor vai chamar notas. Então, observe que até aqui é a mesma declaração de uma variável normal. A diferença está aqui. Eu vou abrir colchetes, vou fechar colchetes. Esse colchetes já significa que eu estou trabalhando com um vetor. E eu posso aqui definir o tamanho desse vetor. Então, significa que esse vetor de notas ele terá 5 posições, ou seja, ele vai guardar 5 valores. É igual, para mim declarar um vetor, eu abro e fecho chaves. E eu coloco aqui os valores: 75, 60, 54, 40, 99. Então, aqui eu tenho um vetor notas, ele tem 5 posições, e aqui eu tenho o valor, um número para cada uma dessas 5 posições. Aqui eu poderia omitir esse número 5, porque automaticamente o código, o programa iria entender que tem 5 posições. Da mesma forma que eu tenho um vetor de números inteiros, eu poderia ter um vetor de números longos, um vetor de números decimais e um vetor de textos. Eu vou usar aqui string alunos 5. Então, eu vou ter um vetor com 5 nomes de alunos. Com 5 nomes de alunos. Abro e fecho chaves. Vou falar aqui Maria. Se eu estou falando de texto, eu preciso usar aspas. Lucas, Pedro, sempre separados por vírgula também. E Thaís. Então, aqui eu tenho um vetor de números inteiros e um vetor de nome de alunos. Então, pronto, eu aprendi aqui a declarar variáveis e vetor de variáveis, conjunto de variáveis. Eu declarei essas variáveis no início do meu programa. Observe que eu declarei antes de setup. Eu não fiz isso de forma intencional. Na verdade, sempre vocês devem declarar variáveis no começo do seu programa. Por isso, você declarando essas variáveis no começo do seu programa, essas variáveis elas vão ser variáveis globais. Uma variável global, ela pode ser acessada em qualquer parte do código. Então, eu declarando uma variável aqui no começo, eu posso, aqui dentro da função setup, utilizar essa variável. E aqui dentro de loop, eu também posso utilizar esta variável. O que aconteceria se eu declarasse uma variável aqui, por exemplo, int umidade é igual a 13. Se eu declarar essa variável aqui, por exemplo, aqui em loop, significa que esta variável umidade, ela só é
possível de ser manipulada dentro do função loop. Então, essa variável aqui, ela seria uma variável local. Uma variável local, ela só pode ser acessada dentro de uma função. Uma variável global, ela pode ser acessada em todo o código. Então, se eu defino aqui umidade dentro da função loop, provavelmente, se eu chamar nessa função aqui, na verdade, eu vou fazer o contrário. Porque visto, né, que o microcontrolador executa o código de cima para baixo, se eu declarar essa variável aqui int umidade dentro da variável setup, muito provavelmente eu não consigo acessar esta variável, ou seja, ler o valor dessa variável aqui dentro da minha função loop. Então, essa que seria a diferença de variável global e variável local. Eu estou com o meu Arduino ATmega conectado no computador. Vamos carregar esse código para o Arduino e verificar o que acontece. Eu não tinha salvado o código. Vamos chamar aqui de segundo programa. Olha, observe aqui que apareceu uma mensagem de erro. Está falando aqui que era esperado um ponto e vírgula. O que está acontecendo é que eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Vou carregar de novo. Também continua nesse mesmo erro, só que o que ocorre é que os erros podem não ser, né, na linha que ele está indicando. Observe aqui que eu esqueci também de colocar o ponto e vírgula aqui nessa linha anterior. Ele está compilando. Carregando. Carregou. Então, o meu código, declaração de variáveis, está sendo executado pelo meu Arduino Mega. Ou, na verdade, ele está sendo executado no microcontrolador 2560 que está no ATmega. Então, posso vir aqui em monitor serial. Está executando, porém, como eu não utilizei nenhum recurso de serial.print, eu não consigo ver nada. Então, vamos aqui fazer alguns testes. Serial.begin 9600 serial.print ln. Eu vou aqui para demonstrar a vocês serial.print ou println, nós já vimos que é para imprimir alguma coisa no monitor serial. Eu poderia usar aqui serial.print variável fixa. O que ele vai fazer? Ele vai imprimir no monitor serial o valor que está armazenado em variável fixa. Eu posso fazer aqui serial.println pi. Então, ele vai imprimir o que está armazenado na variável pi. E eu vou colocar aqui em setup. Em loop, eu vou colocar aqui serial.println variável. Eu vou copiar e colar aqui para não correr o risco de errar. Um erro muito comum enquanto vocês estão digitando, né, é vocês errarem na digitação da variável. Se vocês declarar uma variável como 22222 e aqui você esquecer um 2, significa que você está acessando uma outra variável com outro nome. Então,
iria ocorrer um erro. Eu só vou aqui usar um delay, um recurso de pausar o programa, para ele não ficar imprimindo continuamente. Então, vou executar. Sempre eu tenho que carregar o meu programa para o Arduino. Monitor serial. Ele imprimiu a variável fixa, que tem o valor 13. Ele imprimiu pi, que tem o valor 3.14. E ele está imprimindo agora eng777, que é a variável, que é o texto que está armazenando a variável 22222. Ok, então o nosso código está funcionando. Então isso aqui que seria um básico de declaração de variáveis. Com esse básico, vocês já conseguem desenvolver programas relativamente avançados. Vamos agora apresentar operações matemáticas. Operações matemáticas seriam, somar, subtrair, multiplicar, dividir, usar potência, logaritmo. Vamos fazer aqui em setup. Vamos fazer, pode ser em loop. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou declarar aqui duas variáveis. Uma int a igual a 2 e uma int b igual a 3. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável com o nome a do tipo inteiro, que vale 2, e de uma b, que também é inteira, o valor dela é 3. Eu usei aqui, eu copiei e colei o código de um outro programa e usei Ctrl+T ou autoformatação apenas para autoformatar o meu código. Observe que ele gera automaticamente um espaço aqui entre os caracteres, entre os símbolos. Isso torna a leitura do código um pouco mais limpa, fica mais fácil de você ler o código. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, declarando uma variável c, e essa variável c eu já estou falando que ela é a mais b. Então aqui isso aqui seria uma operação de matemática de soma. Eu posso já declarar uma variável e atribuir a ela uma operação matemática. Ou eu poderia fazer isso aqui, int c, e aqui, eu não precisaria fazer isso aqui. A grosso modo, eu estou fazendo a mesma coisa. Vou deletar aqui. Uma coisa, um detalhe, sempre que vocês declararem uma variável com um nome, vocês só podem declarar essa variável uma única vez. Se eu declarar b aqui e eu declarar b aqui, vai aparecer aqui uma mensagem de erro falando que você declarou uma variável com o mesmo nome duas vezes. Isso é considerado um erro. Essa variável d, que é um inteiro, vai receber a menos b. A variável e vai receber a vezes b. A variável f, que é um inteiro, vai receber a dividido por b. A variável g, que também vai receber a divisão de a por b, porém, observe que aqui ela é um inteiro e aqui é um float. Vamos ver o resultado, a diferença, destas duas declarações. Você fazer uma divisão e guardar o resultado em uma variável inteira, e você fazer uma divisão e guardar o resultado em uma variável decimal. E aqui seria potência, seria a mesma coisa que fazer a elevado a b.
Então eu vou guardá-la na variável h. Então o que eu deveria fazer aqui, vou copiar e colar. Vou pedir para imprimir aqui, ó. Deixa eu ver se eu já tenho isso pronto. Não. Então, C para agilizar, D, E, F, G. Simplesmente eu vou aqui. D, E, F, G, H. Aqui eu declarei, né, eu especifiquei as minhas operações matemáticas. Aqui eu vou imprimir o valor no monitor serial. Observem que eu fui carregar o meu código e apareceu essa mensagem de erro. Significa, aqui eu estava fazendo uma potência, né, A elevado a B. Só que essa sintaxe aqui, nós veremos que ela é do Python. O C++ ele não aceita apresentar a operação matemática de potência, né, dessa forma. Eu estou fazendo aqui A elevado a B. Eu vou comentar aqui. Sempre que eu coloco barra barra no início da linha, significa que é um comentário e o microcontrolador não vai executar essa linha de código. Eu verifiquei aqui, o correto seria poll. Então, é uma função matemática já implementada no C++ para fazer potência. A sintaxe dela seria a base, que é o A, e o expoente B. Ctrl T, ele observa que ele cria alguns espaços e torna a leitura do código mais apresentável. Agora sim, carregou. Ok, o código está funcionando. Monitor serial. Então, vamos lá. 13 é a variável fixa, é o π, é o valor de C, 2 mais 3 é 5, 2 menos 3 é 1, 2 vezes 3 é 6, 2 dividido por 3 é 0, exatamente. 2 dividido por 3 é 0, porque lembrem que ele sempre guarda, né, números inteiros. Aqui, 2 dividido por 3, como um float, como um número decimal, deveria ser algo diferente de 0, especificamente 0.6666. Vamos verificar depois o que está acontecendo. E potência 2 elevado a 3 é 8. Vamos entender por que isso aqui está acontecendo. Eu estou utilizando uma variável inteira que vale 2, dividindo por uma variável inteira que vale 3. Se eu guardar o resultado numa variável inteira, ele está falando que é 0. Se eu guardar numa variável decimal, também ele está falando que é 0. Porém, vocês sabem, né, que isso aqui não é verdade. O que ocorre aqui no C++ é que se você fizer uma operação matemática entre dois números inteiros, sempre o resultado será um número inteiro. Então, o que eu deveria fazer aqui é definir essa variável como um float, como um número decimal. E eu sendo um pouco bastante cuidadoso, eu deveria fazer isso aqui. Sempre que vocês forem definir números decimais no C++, mesmo que seja um número inteiro, quer dizer, se vocês forem definir
um número como decimal, mas na verdade é um inteiro, ou seja, né, ele é 3.0, 2.0, 1000.0, sempre coloco o ponto zero para vocês forçarem, né, o microcontrolador a entender que vocês estão trabalhando com um número decimal. Vamos executar aqui e vamos ver só a diferença. Olha, observem que agora nós obtemos o resultado que nós queríamos. Somando 2 com 3 também dá 5. Apesar de eu estar somando 2 decimais, eu guardei num número inteiro, não ocorreu nenhum problema. Eu subtraí e guardei no inteiro, não deu problema. Eu multipliquei e guardei em uma variável inteira, não deu problema. Eu dividi os dois e guardei no inteiro, também não deu problema. 2 dividido por 3 dá 0.6. 0.6666. Só que como é inteiro, eu arredondo isso, né? Ele só pega o resultado inteiro da divisão, seria 0. Aqui, 2 dividido por 3, ele está falando que é 0.67. Já está correto. E 2 elevado a 3 também é 8. Chamo atenção aqui para um outro detalhe. 2 dividido por 3, nós sabemos que é 0.66666. Só que o que acontece é que este recurso, esse comando serial.print, ele sempre, por padrão, só apresenta 2 dígitos após a vírgula. O que eu preciso fazer aqui é colocar uma vírgula depois da variável e indicar para o programa quantos dígitos depois da vírgula, quantas casas depois da vírgula eu quero que seja apresentado. Então, vou colocar vírgula 5 aqui, vamos ver o que acontece. Olha, observe a diferença. Lá no começo tinha ocorrido a mesma coisa com π, só que eu acabei passando. Observe aqui, ó. Eu declarei π como 3.14159. Só que quando eu mandei imprimir aqui, ele só está imprimindo 3.14. Então, o monitor serial, né, ele acaba truncando as casas. Lógico que em uma operação matemática utilizando esses números, com certeza ele iria utilizar todas as casas decimais. Isso é só uma simplificação que o serial monitor faz para não mostrar, né, números muito grandes, a menos que o usuário solicite que apresente números com maior casas decimais. Vamos agora verificar. Vamos fazer agora o seguinte programa. Vamos deixar esse mesmo código aqui. Então, observe, né, todos os comandos que estão em setup, observe, né, que ele é executado uma última vez. Para eu executar uma função, executar um comando de forma contínua, eu preciso colocá-lo dentro de loop. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a variável. Vamos pegar essa variável, essa é fixa, eu não vou. Vamos pegar aqui, ó, essa nome da variável. Nome da variável, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir ela aqui. Nome variável. Observem, lembrem, né, que eu declarei essa variável como 0. Então, nome da variável vai imprimir, né, o 0. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar aqui que nome de variável é igual a nome de variável mais 1. O que eu estou fazendo? Eu estou incrementando nome variável em uma unidade. Em C++, eu poderia fazer dessa forma.
nome variável igual nome variável mais 1 ou nome variável mais, significa que eu estou incrementando 1. Em C++, se eu fizesse isso aqui, eu estou decrementando em 1. Se eu fizesse isso aqui, eu também estou decrementando em 1. Vou voltar aqui. Vou comentar só para vocês saberem. Então, seria o mesmo código. Para isso não ficar rápido, eu vou colocar aqui um delay de 100 milissegundos. Ou seja, eu vou segurar o meu programa, eu vou congelar meu programa por 100 milissegundos. Estou carregando para o Arduino Mega monitor serial. Observe, eu estou incrementando o nome variável em uma unidade, estou pedindo para imprimir. Então, como este comando está em loop, ele é executado continuamente. E a cada vez que ele é executado, ele imprime o nome da variável, em seguida ele incrementa 1. Ele espera 100 segundos, volta, imprime o nome da variável que foi incrementada no loop anterior, incrementa mais 1, espera. E vai fazendo isso continuamente. Ele ficará fazendo isso aqui, né, enquanto o Arduino estiver conectado. Se eu fechar o código, se eu fechar o monitor serial e voltar, significa que eu reiniciei o microcontrolador. Então ele começa do zero. Então ele vai fazer o mesmo procedimento. Ok. Eu vou simplificar eu vou limpar alguma coisa nesse código. Vou deletar isso. As variáveis vão ficar aqui. Eu vou deletar isso aqui. Vamos agora aprender um outro recurso em linguagem de programação. Então, nós vimos declaração de variáveis, vimos operações matemáticas, vimos declaração de vetores. Nós veremos agora estruturas de condição. Vamos agora aprender a estrutura de condição se. Eu vou declarar aqui uma variável inteira, ela vai ter o nome nota, ela vai ter o número, vai ser atribuída a essa variável o valor 40. Aqui em loop eu vou fazer o seguinte. A estrutura de condição se, em inglês é if, então if. If abre parênteses. Eu vou fazer aqui uma comparação. Eu vou verificar se nota é maior que 60. Se nota for maior que 60, eu abro chaves, automaticamente, né, eu fecho chaves aqui no final. Então, o que o código vai fazer? Né? Ele vai verificar aqui, se nota for maior que 60, significa que ele é verdadeiro. Então, ele vai executar tudo que está aqui dentro dessa função, ou dessa condição. Então, executa os comandos que estão entre as chaves. Então eu vou falar aqui, qual que vai ser o meu comando? Imprimir serial println aprovado. Vamos fazer dessa forma e verificar o que acontece. Eu usei aqui autoformatação, então observem que ele identa, né? Ele organiza o meu código. Pedir para executar. Vou abrir meu monitor serial. Observe que não ocorreu nada, né? Iniciou o serial begin. Só que observe, né, que isso aqui é falso.
nota é 40 e eu perguntei se é maior que 60, só que é menor que 60. Então significa que o programa está sendo executado, só que ele não está fazendo nada. Eu posso, nessa mesma estrutura de condição, fazer outras verificações. Eu vou fazer eu vou verificar, eu vou fazer uma outra comparação. Se eu quero continuar esse if, eu uso else if. Então, se nota maior que 60, eu faço isso. Se, seria basicamente a tradução, né? Se isso aqui é verdade, então else if nota maior ou igual a 40 e nota menor que 60, então, né, eu estou digitando aqui, né, a tradução, né, de como eu iria ler, né, esta sintaxe. Então, se nota maior que 60 faz isso, se não, ou se nota maior ou igual a 40 e nota menor que 60, né, então isso aqui, né, lá da matemática seria, né, 40 menor ou igual a nota menor que 60. Então, se nota, né, se nota está na faixa entre 40 e 60. Só que essa sintaxe lá da matemática, o C++ não consegue interpretar dessa forma. Então você tem que perguntar se é maior ou igual a 40 e se é menor que 60. Abro chaves. Automaticamente eu tenho que fechar chaves para essa segunda condição. Nessa condição, né, pensando aí numa disciplina, entre 40 e 60 o aluno está em recuperação. Else, ou se isso não for verdade, ele cai, né, nessa última condição que seria o se não. Abre e fecha parênteses. Se não, na verdade, maior que 60 aprovado, entre 40 e 60, então aqui, né, reprovado. Eu tinha preparado de uma outra forma. Reprovado. Eu posso colocar aqui, parabéns. Aprovado. Eu estou pedindo para imprimir só um texto. Eu poderia colocar aqui ainda serial.println, sua nota foi. Vamos ver o que isso aqui gera. Sua nota foi serial. Vou colocar, vou fazer dessa forma. Então, o que ele está fazendo aqui, né? Ele está imprimindo a situação do aluno, quebrando a linha. Então, na próxima linha, ele vai imprimir sua nota foi. E na frente do sua nota foi, ele vai imprimir a nota. E no final da nota, ele vai quebrar a linha. Vou executar. Deu aqui, né, uma mensagem de erro. Por causa disso aqui, ó. Não existe esse ponto e vírgula nesse local aqui onde eu coloquei. Então, observe que quando você carrega um código, ele sempre verifica se tem algum erro de sintaxe. Se tiver erro de sintaxe, ele não carrega o código para o Arduino.
monitor serial. Observe que ele está fazendo isso aqui continuamente. Vou parar a autorrolagem aqui. Então, olha que ele está imprimindo. Então, né, se a nota é 40, ele está caindo nessa condição aqui. Então, ele está imprimindo recuperação, sua nota foi 40. Só que ele está fazendo isso aqui continuamente. Então, isso aqui é a estrutura de condição se. Você faz comparações. Se alguma coisa acontece, se não, você faz isso, se não, você faz isso. Vamos agora ver uma segunda estrutura de condição, que é o for. Vamos apagar essa parte do código. Vamos fazer o seguinte. O for é for, a sintaxe dele seria da seguinte forma. Primeiro, eu quero fazer o seguinte. Esse comando aqui, o que ele significa? Vamos entender. Então, eu tenho aqui uma variável int. Eu estou falando que ela é esse inteiro. Eu vou dar para ele o nome n. Essa variável n vai guardar o tamanho de alunos. Lembrem que alunos é um vetor de nome de alunos. Então, size of é o tamanho desse vetor. A gente sabe que esse vetor tem 5 posições, então o tamanho dele é 5. Seria, né? Eu estou fazendo aqui de uma forma automatizada, porque partindo do pressuposto, né, que eu esqueci o nome do tamanho desse vetor. Se eu poderia fazer simplesmente int igual a 5. Eu estou fazendo basicamente a mesma coisa, só que aqui eu já estou automatizando. Eu declarei um vetor com tamanho 5 e eu aqui estou verificando o tamanho desse vetor. Então, eu tenho aqui este comando. Eu vou copiar aqui a sintaxe do for. O for tem esta sintaxe. Então, for para, abre parênteses. Eu tenho aqui uma variável i, que ela é inteira e ela começa com 0. Então, para i igual a 0. Aqui eu tenho um outro comando, i menor que n. Eu tenho um comando i++. Então, qual que seria a leitura disso? Para i começando com 0. Enquanto i for menor que n, eu vou incrementar i++, e eu vou ter aqui um comando dentro desse for. Eu vou copiar o código aqui para agilizar. Eu trouxe esse código. Vamos entender. Então, está aqui, né, dentro do for. Eu vou imprimir serial.print i. Então, eu vou imprimir o valor de i. Vou imprimir um espaço em branco. Vou imprimir. Observem, aluno é esse vetor aqui de nome de alunos. Só que lembrem que ele é um vetor, então ele tem várias posições. Eu vou imprimir a posição i. Só que i vai, né, variar aqui, vocês vão ver em breve que i vai variar. I vai começar em 0, i vai ser incrementado de 1 em 1 e i vai parar em 4. Então, i vai variar de 0 a 4. Então, ele vai... O que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo um código usando a estrutura de condição for para percorrer, para varrer todo esse vetor.
vou imprimir aqui um outro espaço e no final eu vou imprimir nota na posição I. Porque acontece o seguinte, nesse vetor ele tem 5 posições, só que em linguagem de programação sempre esse vetor, a primeira posição é o 0. Então Maria seria o alunos na posição 0, João seria o alunos na posição 1, assim como Lucas está na posição 3, Lucas está na posição 2, Pedro na 3 e Thaís na 4. Então, isso aqui é a estrutura de condição for. Vou executar o meu código. Essa barra aqui, ela é um erro de digitação, né? Um erro de sintaxe. Observe que gerou aqui um erro. Já corrigi, vou executar novamente. Olha, aluno não foi declarado nesse escopo, ou seja, ele não está achando uma variável que chama alunos. Não vai achar mesmo, né? Porque a variável chama alunos, no plural. Da mesma forma, notas aqui já iria gerar um erro. Então, já vou corrigir. Carregou, compilou, carregou, monitor serial. Tem algum erro aqui. Eu cometi um pequeno erro aqui ao explicar esse comando. Na verdade, o sizeOf ele não nos fornece o tamanho, o número de posições do meu vetor. Na verdade, ele me fornece o tamanho desse vetor em bits. Observem, eu estou aqui pedindo, solicitando, né, para imprimir o valor de n. E eu coloquei aqui um delay de 1000 segundos e eu usei aqui este artifício. Observe que eu coloquei aqui um barra e um asterisco e aqui no final eu coloquei um asterisco e uma barra. Esse artifício ele é útil para você comentar uma parte do código. Então, o que ocorreu aqui? Eu falei com vocês que estava tendo um erro nesse código, ele não estava sendo executado da forma que eu gostaria. Eu agora vou comentar essa parte e vou entender por que esse erro está acontecendo. Então, eu vou resolvendo parte a parte do meu código. Então, eu vou imprimir o valor de n. Vamos ver o que acontece. Observe que ele está imprimindo o número 30. Então, o tamanho desse vetor alunos ele é 30 bits, né? E não 5 como eu gostaria. Como eu continuo, né, querendo o tamanho desse vetor, eu vou ter que usar o seguinte artifício. Eu vou ter que dividir isso aqui por size of alunos na posição 0. Seria basicamente o seguinte, né? Eu sei que o tamanho do vetor, eu sei que esse vetor ele ocupa 30 bits na memória do Arduino. Size of aluno 0, eu quero saber, né, quanto que ocupa só a variável que está na posição 0. Se eu dividir o número total de bits que aquela variável precisa para ser armazenada, dividido pela quantidade de memória que cada posição precisa, eu dividindo um pelo outro, eu vou saber quantos vetores, quantas posições tem o meu vetor. Então, eu vou executar aqui novamente. 5. Então, eu sei que o meu vetor tem 5 posições. Então, a sintaxe, o recurso para obter o tamanho de um vetor é sizeOf. Vai obter, né, o tamanho total do vetor alunos e eu divido pelo tamanho do primeiro elemento
do vetor alunos. Agora sim, meu código irá funcionar. Eu posso retirar esse comentário, posso apagar isso aqui, vou executar novamente. Ok, vamos lá. Então, o que esse código, o que a sintaxe for faz? Então, ele primeiro, i começa com 0. Então, ele imprime i igual a 0, dá um espaço, mostra alunos na posição 0. Alunos na posição 0 é a Maria. Então, Maria, e mostra notas na posição 0, que seria a nota da Maria. Então, a nota da Maria foi 75. Depois, quando ele chega aqui em nota, depois desse comando, ele incrementa i em uma unidade. Então, i mais mais, nós vimos que i é igual a i mais 1. Então, agora i vale 1. Então, i vale 1. Alunos 1 é João. Nota do João é 60. Ele faz isso, ele vai fazendo isso, né? Vai incrementando i. E vai incrementando i em 1 até que i seja menor que n. Então, até i ser menor que 5, que seria i igual a 4. Então, quando i vale 4 é a Thaís. A nota da Thaís foi 99. Da próxima vez, no próximo loop, ele vai fazer i igual a 5. Só que quando ele faz i igual a 5, 5 menor que 5 é falso, então ele sai desse for. Nós poderíamos mostrar, né, que isso é verdade. Serial.print, vou colocar aqui, após o for. Eu vou fazer esse artifício aqui para mostrar para vocês, né, como que esse código está sendo executado pelo ATmega 2560. Ctrl U, vou compilar, vou carregar o código para o Arduino. Exatamente o que eu comentei, né? Então, ó, ele está executando nesse momento, ele entra nesta estrutura de condição for, faz i variar de 0 a 4, quando i for 5, esta condição aqui, i menor que n, ela se torna falsa, então ele sai do loop for, imprime aqui após o for, então ele executa esse comando, congela o código por mil milissegundos, retorna aqui e faz todo esse processo de forma contínua. Veremos agora a estrutura de condição while. While significa enquanto. Observem, eu declarei uma variável k, ela é um inteiro, ela vai começar com o número 0, com o valor 0. Eu vou perguntar aqui, eu vou fazer a seguinte estrutura de condição. Enquanto k for menor que 100, eu vou executar estes comandos. Eu vou imprimir k e vou incrementar k em uma unidade. Eu poderia, né, para simplificar, fazer k mais mais. Então, o código, né, ele vai entrar aqui nessa estrutura de condição while, e enquanto k for menor que 100, ele vai imprimir k e vai incrementar k em uma unidade. Quando isso aqui deixar de ser verdadeiro, ou quando isso for falso, ele vai sair, vai imprimir fim, vai esperar 1000 milissegundos e vai reiniciar. Vamos lá. Vou carregar o código no Arduino. Observe que ele está imprimindo. Não está ficando legível ou não está ficando de uma forma fácil de entender, porque
eu deveria usar uma quebra de linhas. Eu vou imprimir o caractere, eu vou imprimir o valor de K e vou quebrar uma linha. Agora sim. Observe que ele imprime de 0 a 99, porque quando K vale 100, 100 menor que 100 é falso. Então, ele sai dessa estrutura de condição e vem aqui para, já imprime fim, espera 1000 segundos e retorna. Essa é a estrutura de condição while. Uma última estrutura de condição disponível na linguagem C++ é o switch case, ou troca de caso. Eu trouxe aqui já esse código, vamos explicar linha a linha. Primeira informação importante. Especificamente no Arduino C++, esta função, essa opção, essa estrutura de condição switch case só funciona com int ou char. Então a variável que nós vamos trabalhar, ela precisa ser um int, um número inteiro, ou um caractere ou um texto com um caractere único. Eu usei aqui uma estrutura de condição if. Eu estou verificando aqui se if serial available. Eu estou verificando se tem alguma informação disponível no monitor na comunicação serial. O que significa isso? Observe que eu estou com um código aqui, só que eu não carreguei esse código por Arduino ainda, ele está com o código anterior. Esse serial available, nós vamos ver ele um pouco melhor, nós vamos entender ele melhor quando nós estivermos trabalhando com comunicação com o protocolo ART. Serial available, você verifica se o Arduino recebeu alguma informação via comunicação serial. Então, se ele recebeu alguma informação via comunicação serial, via o ART, ele vai entrar nesse loop. Então, observe aqui, se eu selecionar aqui, observe aqui que eu estou abrindo a chave aqui, estou fechando a chave aqui. Então, significa que se tem informação recebida na comunicação, na porta serial, ele vai executar esse código. Ele vai, aqui eu estou declarando uma variável char, eu vou chamar ela de LED, e ela vai, eu estou usando o seguinte recurso, serial.read. Serial.print nós já estamos usando algum tempo. Serial.print é para você imprimir, para você escrever algo. Serial.read, você vai ler algo que está disponível na porta serial. Então eu vou ler o que está na porta serial e vou guardar isso no caractere na variável LED. E eu vou fazer aqui um switch case com essa variável LED. Então, a sintaxe é switch case LED. Abre chaves, fecha chaves aqui. E eu vou fazer aqui o switch case, ou seja, eu vou trocar o caso. Então, se eu vou fazer aqui caso 1. Então, caso LED, essa variável LED tenha o valor 1, eu vou eu vou executar algum comando. Serial println, então eu vou imprimir, por exemplo, ligar LED 1. E sempre eu tenho que usar aqui esse comando break. Break vem de brecar, de parar, então eu vou parar esse switch case. Então, basicamente, eu saio aqui dessa condição e o código ele continua a ser executado. Se eu comentar aqui esse switch case, esse break,
significa que eu vou parar o meu programa aqui. O meu programa ele nunca vai sair dessa condição. E nós não desejamos isso. Eu vou fazer aqui um outro case, o case 2. Então, se LED receber 2, eu vou ligar o LED 2, então eu estou executando um comando. Esse comando aqui ele poderia ser qualquer outro comando. Eu estou falando aqui, o meu comando é imprimir alguma coisa, imprimir um texto. Posso fazer case 3, posso fazer case 4, ou quantos cases eu desejar. E, por último, eu tenho aqui um default, que é o opcional. Se nenhum desses cases for atendido, ele entra nesse default, que é um opcional, você não precisaria colocar ele no seu código. Se ele não receber número que seja, se ele não receber 1, 2, 3 ou 4, ele vai imprimir serial println e vai imprimir valor incorreto. Ok, vamos carregar esse código no meu Arduino. Carregou? Ok. Vou abrir um monitor serial. Ok. Não fez nada, né? Porque o meu Arduino não recebeu nenhuma informação via comunicação serial. Esse monitor serial, né, como o próprio nome dele já diz, ele é ele já utiliza o protocolo de comunicação serial. Então eu posso utilizá-lo para testar o meu código. Observe aqui, né, que até então nós estávamos usando essa parte do monitor serial que nos permite verificar o que está sendo impresso. Aqui nessa linha eu posso digitar alguma coisa, eu vou digitar aqui 1, por exemplo, pensando já aqui nesse case 1 e vou clicar em enviar. Deve ter acontecido mas aconteceu aqui um pequeno imprevisto, mas já mostrou, né, já apresentou algum resultado aqui. É porque é o seguinte, eu digitei 1. Quando eu fiz isso, provavelmente, né, ele leu isso de forma separada. Ele leu as aspas, só que as aspas nesse switch case aqui, né, só a aspa eu vou fazer diferente. Eu vou fazer aqui sempre, né, quando você faz um código e ele não funciona como você espera, você faz que a gente chama de debug do nosso código. Né? Nós vamos entender por que o código não está fazendo aquilo que a gente gostaria. Vou fazer isso aqui. Eu vou imprimir LED. Eu vou imprimir exatamente o que ele está mostrando. Ok. Então, vamos fazer da mesma forma. Eu fiz aspas 1 e depois aspas de novo, enviar. É o que eu imaginava. Quando você faz aspas 1, aspas, lembra que char só consegue guardar um caractere, então basicamente ele está lendo a aspas, só que ele está lendo a aspas e fazendo um switch case com aspa, só que aspas cai aqui nessa condição, aspas não está aqui, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, então cai aqui em valor incorreto. Depois ele lê o 1, o 1, né, ele cai aqui no switch case 1. Digita o comando LED 1. Depois a outra aspas aqui, então a aspas também cai nessa condição aqui de valor incorreto. Ok, então teoricamente o que eu preciso fazer é só isso aqui, é só um número. Enviar. Então
ligar LED 2. Então ele está recebendo o número 2, está ligando o LED 2, só que ainda está valor incorreto. É porque significa o seguinte: eu digito alguma coisa aqui, eu clico em enviar, só que esse comando aqui, ó, nova linha, significa que ele, na verdade, ele está mandando por exemplo, ele está mandando 2, só que automaticamente ele está mandando um /n, ele está mandando uma quebra de linha. Então, quebra de linha, né? Ele não consegue imprimir, só que esse quebra de linha ele está entendendo que está recebendo alguma coisa. Então, eu deveria fazer isso aqui, ó. Nenhuma linha final. Pronto. Vou aqui limpar, deletar a saída, vou limpar o meu código, meu monitor serial, vamos começar de novo. Pronto, agora está funcionando. Então, eu estou enviando só o número 2, só o caractere 2, na verdade, e está ligando o LED 2, porque ele está entrando nesse case aqui. Se eu digitar 3, vai ligar o LED 3, se eu digitar 4, vai ligar o LED 4, se eu digitar 5, vai valor incorreto. Então já saiu desse switch case. Se eu digitar aqui eng 733, vamos ver o que acontece. É aquilo que eu falei. Observem que como eu estou falando, como eu estou guardando só o caractere, né, eng 733 é uma combinação de caracteres. Então ele lê o E, só que o E não está aqui nos cases 1 a 4, então ele entra na condição de default. Depois ele faz com o N, faz com o G, verifica o 7, verifica o 3 e depois ele verifica o 3 novamente. Então essa é o switch case. Essa é a estrutura de condição switch case. Então, com estas 4 estruturas de condições, if, for, while e switch case, vocês conseguem desenvolver qualquer programa em Arduino. Essas mesmas estruturas de condições nós veremos mais à frente nessa disciplina, né, em linguagem Python. Então, lá quando nós aprendermos estrutura de condição em Python, nós também iremos conseguir desenvolver qualquer programa em linguagem Python. Para finalizarmos a apresentação de recursos básicos em linguagem C++, nós iremos aprender agora a usar funções em linguagem C++. Eu vou aqui começar um código novo. Então, arquivo novo. Observe que abriu uma nova janela. Eu vou fechar essa, vou maximizar ela. Já vou salvar aqui como na minha área de trabalho. Ela é o nosso terceiro programa. Vamos ver agora funções. Eu já falei com funções em algumas vezes com vocês, porque esse void setup e esse void loop, eles são duas funções que automaticamente um programa em Arduino ele deve conter. E além dessa void setup e essa void loop, eu posso declarar funções no meu código. Eu sempre vou usar uma função quando eu tiver uma parte do código que se repete várias vezes. Talvez não vai ficar claro agora, mas ao longo dessa disciplina, vocês verão a importância de utilizar funções para nós termos um código de certa forma otimizado do ponto de vista computacional e fácil de ser lido por uma outra pessoa. Ok. Vamos ver como que eu
defino uma variável como eu defino uma função aqui no C++. Eu tenho aqui então uma void setup, eu tenho uma void loop. Eu posso aqui utilizar este espaço, né, da minha área de trabalho para declarar outras variáveis. Eu vou colocar aqui uma variável, eu vou declarar uma função, ela continua sendo void, ela vai chamar imprime. Essas duas funções aqui, né, elas devem ter esse nome, elas recebem esse nome, né, para que o Arduino consiga interpretá-las durante a execução. A variável que nós criarmos, nós podemos adotar qualquer nome. Aqui eu tenho uma variável, uma função, ela chama imprime. Ela é do tipo void, porque ela não retorna nenhum valor. Nós veremos em seguida que uma função ela pode retornar alguma coisa. No caso aqui, como essa variável ela não retorna nada, ela é do tipo void. Esse abre e fecha parênteses também, né, ele não está aqui à toa, ele tem uma função. Esse parênteses, ou dentro desses parênteses, nós passamos alguma variável para a nossa função. Aqui eu vou passar para essa função imprime uma string, então eu tenho que declarar qual tipo de variável eu estou passando para a função e o nome dessa função. Então aqui, para mim, uma função sempre começa com chave e termina com chave. Dentro dessa função, eu poderia colocar uma infinidade de comandos, assim como nós estávamos fazendo, assim como nós estávamos colocando vários comandos dentro da void setup e da void loop. Aqui a minha função imprime vai imprimir a mensagem que ela receber. Então a minha função faz isso. Então a minha função ela não retorna nada. Ela só imprime. Só que se eu declarei uma função, eu preciso de certa forma chamar essa função no meu código. Eu vou chamar ela aqui no loop para eu chamar essa função, né, continuamente. Então eu declarei uma função, eu tenho que chamar essa função. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui então imprime Observem, eu estou chamando a função imprime e estou passando entre parênteses uma string. Então eu estou passando aqui eng733. Aqui nessa função ela vai ler essa string, né? Então eu tenho que desenvolver o meu código, né, de forma compatível. Se aqui eu estou passando uma string, aqui eu preciso falar que a minha função vai receber, eu tenho que preparar a minha função para receber uma string. Essa string eu vou guardar ela na variável mensagem e eu vou aqui imprimir esta mensagem. Vamos lá, vamos executar. Carreguei o meu código. Monitor serial. Observe que não aconteceu nada porque para mim usar o serial println eu tenho que iniciar o serial. Eu estou iniciando ele aqui com 9.600 kbps por segundo. Serial.begin sempre vai ficar dentro de setup, porque é a primeira função
que o Arduino executa na sua inicialização. Ok. Vou parar aqui a autorrolagem. Então, observe que ele está executando o que eu queria, né? Ele está imprimindo 733, está imprimindo olá, está imprimindo o FV. Então, isso aqui que seria a declaração de funções. Talvez aqui eu esteja falando variáveis, mas por questão de confusão, nós estamos declarando funções. Vamos declarar um outro tipo de função. Nós declaramos aqui numa função void, que é uma função que não retorna nada. Eu vou declarar agora uma função int, e ela vai chamar soma. Uma função que não seja void, ela sempre vai retornar alguma coisa. Então eu tenho uma função aqui, né, que na própria declaração dela eu já vou falar que essa função soma, ela vai declarar um inteiro. Essa função soma, ela vai receber um inteiro A e vai receber um inteiro B. Dentro dessa função, eu vou executar o seguinte. Eu vou declarar aqui uma int C e vou fazer A mais B. E vou retornar o valor de C. Vou limpar esse código aqui, vou apagar isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou declarar aqui um int A igual a 3. Então, eu estou declarando duas variáveis, A e B. Na verdade, eu vou usar aqui x e y. Só para diferenciar desse A e B. X e y. Não precisaria fazer isso, mas eu vou fazer aqui para ficar fácil de entender. Vou colocar aqui 2. Vou colocar aqui uma int w. Vai receber soma x, y, serial ponto println w. Eu vou apagar aqui essa função que nós apresentamos anteriormente. Ctrl T, né, eu autoformato o meu texto. Então, vamos aqui, né? Até aqui, né, nós já tínhamos visto. Eu declarei uma variável x, ela recebe 3. Eu declarei uma variável y, ela recebe o valor de 2. Eu declarei uma variável w, e essa w ela vai chamar uma função soma. E eu declarei aqui embaixo essa função soma. Eu vou passar nessa variável soma x e y. Então, eu estou passando 2 e 3. Aqui eu estou recebendo esse 2 e 3. Só que eu estou recebendo ele como A e B. Aqui eu estou declarando uma variável C que vai receber A e B. Vou retornar esse C. Então, eu retornando esse C significa que eu estou retornando o valor dessa soma e guardando em W. Eu vou executar e vou mostrar para vocês que faltou aqui nenhum ponto e vírgula. E além disso, eu vou imprimir o valor de W. Monitor serial. Então, ele está imprimindo 5 aqui, porque ele está somando 3 mais 2. Eu vou aqui, lembrem que eu falei de variável global e variável local. Eu falei, né, que sempre que as variáveis que eram declaradas aqui em cima, no início do código, eram variáveis globais. E variáveis que ficam dentro das funções são variáveis locais. Eu declarei aqui numa variável C. Só que essa variável C, ela é local. Ela só funciona dentro dessa função. Assim como A, B e C
só funciona dentro dessa função soma. Dentro dessa função loop, só funciona x, y e z. Então, se eu fizer aqui, antes do retorno, se eu fizer aqui o serial.println x, e eu fizer aqui serial.println c, observe que o c ele pertence à função soma. E o x aqui pertence à função loop. Vamos ver o que acontece. Ó, apareceu aqui, ó. Está falando que C não foi declarada no escopo. Essa variável C só funciona dentro da função soma. Eu não consigo usar essa variável em outras funções, por isso que ela é local. Vamos ver se a outra funcionaria. Da mesma forma, a variável x só funciona, ou ela é local da função loop. Ela não funciona na função, ela não funciona aqui na função soma. Eu poderia aqui, deixar esse código um pouco mais enxuto. Isso aqui que eu fiz, eu poderia fazer simplesmente isso aqui, ó, A mais B. Limpei o meu código. A mesma coisa. Eu estou recebendo A e B, eu estou recebendo A e B e estou retornando a soma de A mais B. Da mesma forma, eu poderia fazer isso aqui, ó, 2 e 3. Então, eu estou passando 2 em 3, guardando a variável em W, imprimindo em W. Eu poderia aqui, como eu só estou demonstrando, poderia fazer isso aqui diretamente. Assim, são recursos para deixar o código, mais enxuto. Porém, em alguns casos, ele dificulta a interpretação do código. Mas vocês vão ver que funciona da mesma forma. 5. Vamos ver aqui. Eu declarei essa variável, como sendo do tipo inteiro. Se eu quero retornar um valor que seja decimal, eu preciso declarar a minha variável como double. Então, double divisão. Então, eu vou receber um A, vou receber um B e vou retornar A dividido por B. Então, eu preciso fazer aqui, eu preciso chamar essa função divisão, eu preciso passar, números decimais. Lembrem lá da primeira, da explicação de definição de variável. Vou colocar aqui 3.4. Vamos lá. Então, eu estou chamando a função divisão, estou passando 2.5, estou passando 3.4. Eu quero retornar a divisão de A por B. Vai dar um número decimal. Ok, está retornando 0.74. Talvez ficou confuso, Vamos aqui vamos fazer agora o reverso. Vou chamar aqui um double m igual a 2.7, um double t igual a 10.1, um double fv. Observe, que variável eu posso usar qualquer nome. O recomendável, é usar nomes que facilita a interpretação do código. Então, double fv vai receber divisão. Então, estou chamando a função divisão. Vou passar m, vou passar t. E vou imprimir aqui o fv. E quero mostrar aqui, eu quero imprimir com 5 casas decimais. Da mesma forma que eu poderia fazer o seguinte, eu vou fazer um double aqui C, vai ser A dividido por B, e vou retornar C. Eu estou fazendo
Tem uma barra aqui. O Ctrl é o atalho para mim executar. Eu vou carregar o meu programa no Arduino Monitor. Ok. Eu estou fazendo a mesma coisa, porém agora necessito um código mais fácil de ser entendido. Eu declarei uma variável m, declarei uma variável t, fiz a divisão de m por t, então chamei uma função, passei m, passei t, então significa que eu estou vindo aqui nessa função, essa função está recebendo a e b, está dividindo a por b, guardando na variável c, retornando c, essa variável c ela retorna na variável ufv, que também é um double, e estão imprimindo o ufv com 5 casas decimais. Para finalizarmos esta parte de declaração de funções, eu vou apresentar aqui, a declaração de uma variável booleana. Vou apagar aqui, vou apagar isso aqui, Ctrl T, formatou. Então aqui eu tenho uma função que é do tipo booleano, então ela só vai retornar, né, true ou false. Então essa função ela chama análise e ela recebe uma variável inteira A. Eu criei aqui uma variável booleana de resposta. Então aqui, né, eu tenho uma função e dentro dessa função eu estou usando uma estrutura de condição. Se a variável A que eu receber for maior que 60, eu vou falar que res é true. Então eu vou guardar true na booleana res. Se não, eu vou falar que res é falso e vou retornar falso. Então isso aqui que é a minha função análise. Ela analisa se A é maior que 60, se for, ela retorna true, se não for, ela retorna falso. E se eu declarei uma função, eu preciso chamá-la no meu código. Então aqui eu vou falar que eu vou declarar aqui uma int nota igual a 80. Eu vou chamar aqui, eu vou falar aqui bool resposta é igual a análise de nota. Então eu vou analisar essa nota e vou guardar na variável resposta. Eu vou serial.print e vou imprimir essa resposta. Vou executar o código. Ok. Está mostrando 1. 1 é verdadeiro. Então, a nota é 80, então está passando 80, está chegando 80 aqui, né, nesse int A. 80 é maior que 60, então é true, é verdadeiro. Está retornando 1 verdadeiro. Se eu mudar essa nota para 40, vou carregar esse código no Arduino. Monitor serial 0. 40. Está analisando a nota 40, então está chegando aqui 40 na variável A. 40 não é maior que 60, então cai aqui no else. Res recebe falso. Então está chegando aqui falso. Falso é 0, então está imprimindo aqui 0. Com isso nós terminamos declaração de funções. Como nós já vimos declaração de variáveis, com essa combinação de declaração de funções e declaração de variáveis, nós já conseguimos iniciar o desenvolvimento de sistemas embarcados utilizando Arduino.